Eu preciso fazer esse vídeo e eu farei sem cortes. Domingo agora, dia 9, aconteceu uma libertação na minha vida. Aconteceu algo que eu vinha lutando há quase 20 anos. Eu tinha um trauma desde uns 10 para 11 anos que me fez virar um escravo de mim, escravo da vida, escravo de todos os lugares que eu ia. Antes, e eu farei esse vídeo sem cortes para mostrar que até a minha dicção, por conta disso, e você vai entender o porquê, mudou da água para o vinho literalmente. Também vai entender como é que o cérebro funciona, como é que ele é tão absurdo, tá? Quando eu tinha 10 para 11 anos, eu fazia procedimento para colocar aparelho. Aquele dia foi uma breve derrota, que durou 20 anos. Como eu disse nos vídeos, já consegue vencer batalhas, mas não uma guerra. O que aconteceu no dia 9 foi um exemplo disso. Eu vivenciei com a minha própria vida, que eu falei no vídeo, alguns vídeos. Tinha 10 anos, para 11 anos. Eu fui colocar um molde, para quem já colocou o aparelho, sabe? Aquele molde que parece aquela coisa de download box, que bota aqui, só que cheio de uma massinha, uma massa rosa, que com a sua saliva fica branco e ele vê basicamente a sua boca, a sua arcada dentária. Não sei como, com a tecnologia avançando, que as coisas não mudaram até hoje. Não sei como. Deveria, né? Com computação gráfica, poderia fazer a boca com computação gráfica sem precisar colocar aquela massa, porque isso me destruiu por dentro. Eu entrei para fazer sozinho, falei, não, pai, eu consigo sozinho. Então, eu não sabia que ia pra frente ali, naquela hora. Entrei para fazer, sentei na cadeira do dentista, ele foi, colocou a massa e eu nunca mais fui o mesmo. Eu sufoquei porque aquela coisa que coloca era maior que a minha boca. Era maior que minha espaço da boca interna, né? Eu sufoquei e ao mesmo tempo tive crise de ânsia de vômito. E ele, sem ter nenhum tipo de sensibilidade, o dentista, né? Guarda um pouco de mágoa dele, sim. Mas ao mesmo tempo eu vejo que era uma era um instrumento de Deus para que ele calma, Pedro, calma. Você vai entender. Calma, sabe? Eu guardo um pouco de mágoa, mas ao mesmo tempo eu vejo que tinha que acontecer. Eu tentei tirar coisa e ele prendeu a minha boca, assim. E ali, temporariamente, uma criança morreu. Eu tentei tirar molde, ele não deixava, até que eu consegui, com muita força, tirar o molde, sair correndo pra pia que tinha lá. Não tinha espelho, e isso é um detalhe importante. Eu coloquei isso no livro que eu fiz, o último livro que eu fiz eu falei sobre isso. Eu tirei aquela massa branca, olhei na mão e ele tinha formato do meu dente. Parecia meu dente. Parecia meu dente. E eu achei que meu dente tinha caído. Tinha 10 para 11 anos. Criança tem mentalidade fértil, né? Eu achei que meu dente tinha caído e ali eu morri, sabe? Eu morri ali. Eu desenvolvi depressão por conta disso. Por quê? Porque eu tentei, claro, eu consegui tirar o molde, mas depois de muita força. Então minha mente associou a minha própria ação para me salvar a coisa inútil. Então, desenvolvi depressão, possivelmente ansiedade, mas depressão eu tive. Fiquei uma semana sem conseguir comer direito. Comia só uma colher de cada refeição. Uma semana. Fiquei igualzinho aquele povo da África que fica. Não é exagero. Não é. Eu fiquei igualzinho aquele povo da África que fica magrelaço daquele jeito. Aliás, meu pai, que fez uma coisa que eu não gosto, que é mentir, pra mim eu não gosto, mas ele mentiu, teve que fazer isso,
falou que foi no dentista lá no Rio, ele disse que eu não tinha que botar aparelho naquela hora, que eu podia esperar um pouco mais. Era uma mentira, mas é verdade, porque é fato. Aí na mesma hora eu, sério, sério, fiquei com fome e eu quis comer, mudei. Mas meu trauma permaneceu. Que trauma? Que trauma é esse? Trauma de vomitar. Eu tive trauma de vômito, de vomitar. Por 20 anos. Toda vez que eu ia comer uma coisa, eu tinha que olhar minuciosamente para ver se não tinha nenhum indício de que estava estragado. Porque se tivesse qualquer indício, até mesmo recentemente aconteceu isso. Percebe a minha dicção diferente? Eu soube por quê. ChatGPT. Eu tinha que observar minuciosamente a comida. Em qualquer lugar que eu fosse. Umas vezes assim, eu nem percebi e comi e tal. Mas se eu percebesse, lembrasse do trauma, eu tinha que parar e. Peraí, calma. Por 20 anos. Até que domingo eu comecei a sentir algo, comecei a ficar parecendo que estava com febre. E eu estava com bastante medo de estar com dengue, confesso. E eu comecei a sentir, talvez uma coisa meio psicossomática, ou seja, que a mente cria o sintoma, né? Eu comecei a sentir dor no músculo, comecei a sentir dor. Eu tô com dengue, é possível. Aí parece que estava com febre, pedi para ver se estava quente, meus pais, eu botei a mão aqui, mas o meu próprio braço não veria se estava com febre ou não. Então aí o pai botou a mão aqui, minha mãe colocou a mão, tá um pouco quentinho, assim. Aí quando eles falam assim, tá um pouco quente mesmo, aí a coisa ficou difícil, naquela hora, né? Eu comecei a ficar meio ansioso, porque se eu tivesse com dengue, a dengue tem o sintoma do enjoo e vômito. Aí eu falei, a minha mente associou isso. Minha mente associou o vômito. Eu fugia como o diabo da cruz esse sintoma em qualquer doença do planeta Terra, tá? Não era um medo que eu combateria. Era um trauma, que é um medo com Megazord, basicamente. Eu não conseguia nem cogitar, colocar a mão na garganta e forçar. Esse detalhe é importante para a história, tá? Aí eu comecei a se sentir muito, sabe, é, empazinado. Para resumir, tá? Tava no meu quarto aqui, atrás na cama, e eu tava deitado na cama, empazinadaço, tá? Sabe, quando você se sente meio cheio assim? Só que eu não tinha comido quase nada. Eu ouvi no meu coração, eu vi em mim assim, chegou a hora. Eu fico meio emocionado nessa parte. Chegou a hora. Eu tava com a coberta aqui, com frio, tá? Tá? Eu tenho febre emocional desde quando eu sou pequeno. Eu tenho febre emocional, tá? Tava com frio de febre emocional. Eu puxei a coberta e fiz assim, na, pra fora da minha cama em direção ao chão. Eu estava disposto a fazer isso. Ou seja, naquela hora, nesse momento, quando eu tinha 10 anos de idade, uma criança morreu. Mas dia 9, um homem nasceu, tá? Eu fiz isso, esse movimento de enfrentamento, e naquele momento, senhores, a minha vida mudou. Só o fato de eu enfrentar isso, como eu falei sobre a neuroplasticidade, já meu trauma já morreu, já começou a morrer ali, aqui. Aí, claro, né? Claro, eu era traumatizado, né? E o que acontece com uma pessoa quando está traumatizada? Ela vira uma criança de 12 anos. Pode ser o cara mais parrudo, vira uma criança de 12 anos. Eu virei uma criança. Eu virei uma criança depois que eu fiz assim, aqui. Eu levantei, falei, mãe, com, assim, igualzinho uma criança, igual uma criança. Meu pai estava aqui no corredor, ele passou na hora, ouviu eu chamando minha mãe, gritou pra minha mãe, Cláudia, que é minha mãe, Cláudia,
Pedro tá chamando, não sei o que, tá gritando ali. Aí eu fui, saí, eu falei, aí eu pensei, assim, hoje eu vejo que eu falei pra mim mesmo assim, chegou a hora, sabe? Eu levantei, fui andando como se tivesse com defecado na roupa, fui andando assim devagar, assim, abri a porta do quarto, fui andando devagar, falei, mãe, e o trauma vindo, e o trauma vindo, o trauma, mãe. Aí eu fui em direção ao banheiro, eu falei assim, existem parênteses, parênteses aqui, ok? Tem três tipos de amor, certo? Ágape, filia e eros. Ágape, amor de Deus. Filia é o amor fraterno. E eros, amor entre marido e mulher, namorado e namorada. Só que não, tem um quarto amor que Nietzsche, o filósofo, ele expôs, que é o amor fati, Fati, que é o amor ao seu destino. Jesus teve isso, todos os heróis da fé tiveram isso, e eu naquele dia. Eu aceitei, não a derrota, mas o renascimento. Eu aceitei o meu renascimento. Aceitei o meu destino. Eu fui em direção ao banheiro já querendo fazer isso. Já destinado a fazer isso, querendo fazer isso. Eu enfrentei aquilo com a graça de Deus. E Deus deu coragem absurda. Aí eu fui, continuei andando pro banheiro. Aí, mãe, tô aqui no banheiro, como se fosse, com trauma ainda, mas destinado. Eu tava obstinado. Eu ajoelhei no vaso, na cena privada, desculpa. É uma palavra meio chula, né? E eu comecei a forçar o vômito. Comecei a forçar o vômito. Eu não acreditei. Eu fazendo aquilo, eu não acreditei. Eu, E minha mãe, ela sabia do meu trauma. E ela me revelou naquele dia que ela tinha preocupação comigo, porque se eu fosse para algum lugar e tivesse um princípio de vômito, eu ter um pânico. Eu tive pânico aqui, fiquei andando com crise de pânico por causa disso. Eu não tava com medo daquela. Assim, tava com trauma, mas à medida que eu fui fazendo o vômito, eu não vomitei, tá? É um detalhe importante. Você não precisa realizar o que seu trauma faz em você para que você se cure dele, tá bom? Eu não vomitei, mas e a febre que eu tava sumiu. Comecei a ficar suado, como se a febre tivesse passado. Aí minha mãe me rezando, botando a mão nas minhas costas, rezando assim. Meu filho vai ser liberto, hoje meu filho, o trauma vai sair se Deus se só permitir, tal. E eu querendo, eu querendo vomitar. Por quê? Porque como vocês sabem, eu lembrava disso, o sentimento é horrível. Eu queria botar pra fora. Não, eu não consegui. Mas, depois que eu desisti de tentar vomitar, eu falei, mãe, meu trauma morreu aqui agora. Meu trauma morreu aqui agora. Ela percebeu, ela caiu em si e começou a chorar. E eu chorei que nem uma. Chorei bastante, porque é uma luta de 20 anos, tá? Eu chorei muito, cara. Muito. E a minha vida mudou, basicamente. A minha vida mudou. Eu descobri que meu problema de fala. Eu descobri que meu problema de fala, minha. O fato de não conseguir olhar para as pessoas que não estão falando comigo, por exemplo, olhar para uma pessoa em algum ambiente, nos olhos, é por causa disso. Enfim, eu renasci domingo. Quando eu tive o meu problema de ficar trancado em casa, 2023 para 2024, em 2024, no passado, eu vi, um pouco tempo antes de conseguir sair de casa, eu ouvi no meu coração, você morreu na quinta e renasce domingo. Aí eu não entendi por que domingo, né? Horas depois, minha mãe falou assim, vamos na casa da sua irmã, domingo. O que que tem domingo? Domingo era Páscoa, eu nasci, sem aspas, né? Eu nasci no mesmo dia da Páscoa de Jesus, que também é o renascimento dele.
E o dia que eu nasci, é domingo, também foi um domingo. E agora, enquanto eu falava isso, eu percebi. Foi o meu segundo renascimento, sabe? Eu estou calmo. Eu estou calmo. Eu descobri, senhores, que eu fiquei 20 anos, quase 20 anos, em estado de alerta 24 horas por dia. 24 horas por dia em estado de alerta por 20 anos. No momento que eu curei meu trauma, que eu ressignifiquei meu trauma, desde aquele dia até agora eu estou calmo. Não é que eu tô calmo, forçando pra ficar calmo, eu tô calmo. Eu ando não com pressa implícita na minha calmaria. Eu estou calmo. Eu nunca experienciei isso. Não lembro como é que era ficar calmo antes do trauma. Antes do trauma, eu não lembro, porque a infância é uma parte da sua infância, você não lembra. Se eu lembro, foi 4 anos de experiência na minha vida, mas eu não lembro como é que era estar calmo. No momento que eu ressignifiquei meu trauma, eu estou calmo. E num ponto que a minha dicção tá diferente, meu andar tá diferente, eu tô sentindo leveza. Eu tô sentindo como se eu tivesse dormido uma noite inteira de sono de forma saudável. Eu tô calmo. Eu não lembrava disso. Como era se sentir assim. Eu descobri, depois que fui no chat GPT, eu comecei a fazer questionamentos pra ele e tal. Se é ele ou ela, eu não sei. E eu vi que o sistema parasimpático ele foi ativado, né, quando eu consegui ressignificar o trauma. E a partir dali, ele dá relaxamento contínuo, porque eu estava em hipervigilância. Quando alguém sofre uma coisa traumática, não traumática assim não, quando alguém sofre uma coisa abrupta, o sistema de vigilância é ativado. Mas ele abaixa. No meu caso, não. Eu estava o tempo inteiro assim. Como se alguém tivesse me assaltado e eu ficado 20 anos em estado de alerta. Você tem noção como isso é destrutivo para o cérebro? E a minha depressão em 2006, que foi quando, 2006 foi quando eu fiquei com trauma, 2014 foi o pior ano. Em 2014, 2017 foi o pior ano, os piores anos da minha vida. Porque minha depressão ficou latente, né? A ponto de que eu pensei em fazer coisas que não vêm ao caso. Graças a Deus eu não fiz porque isso é errado. Fazer o que eu queria fazer é errado. E eu vejo hoje que é cumulativo. O trauma, eu percebo que é cumulativo. A cada ano que você não enfrenta o teu trauma, parece que vai acumulando um monte de roupa no quarto, ficando um quarto bagunçado. Eu, talvez, quase certeza, que esse auge de depressão veio por conta dessa cumulatividade de não enfrentar o trauma, sabe? E eu renasci, eu renasci. Eu vi que não tinha nada demais, sabe? Eu vi que não tinha nada demais. É horrível o sentimento de querer coisa pra fora, mas não tem nada demais, não acontece nada demais. Claro que eu tentei forçar o vômito e quase fiquei sufocado, porque, mas tirando isso, não tem nada demais, eu não morri. Eu vejo que o cérebro, especialmente o meu, que é bem melancólico, bem pessimista, ele só quer um motivo para pra que ele confie em você, e em mim, no caso. Quando eu enfrentei o trauma e ele viu que não tinha nada demais, a febre que era latente sumiu e fiquei suado. Ou seja, ele falou assim: eu confio em você, não tem nada demais. E a partir de hoje, eu não creio mais nesse trauma. Foi isso que ele falou, naquele momento. Então, foi uma conquista da minha vida, domingo agora. Foi a maior conquista da minha vida.
É isso. Não teve corte e quase não teve erro de dicção. Eu tô muito impressionado. Eu tô muito impressionado, cara. Esse vídeo vai ter sem corte, tá? Vai estar completamente sem cortes. Eu estou hipermente impressionado. É isso. Se inscreve aí, rapá.